fraternidade, ela completou em novembro 12 anos e abraçou mais um projeto, que é o projeto no Congo. E eu gostaria de apresentar a vocês uma novidade, só um minutinho, estou com... sim. Vocês estão vendo agora na telinha uma formiguinha e também o nome Kette der Liebe. Kette der Liebe, traduzido para o português, significa corrente de amor. E essa formiguinha representa as voluntárias aqui na Alemanha, que nós estamos com um grupo de voluntários aqui na Alemanha, e essas voluntárias nós chamamos carinhosamente de formiguinhas do bem. E a Kette der Liebe, vocês indo no Instagram, vocês vão encontrar, colocando Kette der Liebe, claro, vocês irão encontrar uma lojinha, vamos falar, uma oficina. Essas pessoas que estão agora aqui, essas voluntárias que estão na Alemanha, elas estão fazendo artesanatos e tudo que for arrecadado, ele está sendo voltado para a Fraternidade Sem Fronteira, para os projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Nós chamamos Kette der Liebe, eine Werkstatt de helfenden Händen, ou melhor, corrente de amor, uma oficina de mãos fraternas. E para finalizar o ano de 2021, o grupo aqui, nós resolvemos levar um presente para Madagascar. O grupo Kette der Liebe, aqui na Alemanha, está fazendo uma ação, cujo objetivo é levar até a região de Ecifec uma escolinha para mais de 200 crianças, sendo que só tem um único professor. Nós recebemos de uma voluntária, a Márcia Herma, a doação de um quadro pictografado pelo Florencio Antônio. Justamente esse quadro foi feito quando ele esteve aqui em 2018, no grupo Francisco de Assis, em Bremen. Eu vou apresentar agora esse vídeo, só um minutinho, por favor, para que vocês tenham mais ou menos ideia de como são as escolinhas lá em Madagascar. Uma escola para Madagascar. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, já falava B.B. King. No sul de Madagascar, na comunidade de Ecifec, o único professor é responsável por quase 200 alunos. Além disso, eles não têm uma escola própria. Muitas crianças costumam caminhar longas distâncias para ter acesso à escola. Nós, voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras na Alemanha, nos propusemos a construir uma nova escola. Convidamos vocês a unir-se a nós nesse projeto e juntos realizarmos essa mudança. Queremos proporcionar para essas crianças a educação básica e o direito de aprender a ler e a escrever. Com a doação de 5 euros, você estará ajudando uma boa causa e concorrendo a este portrait. Colabore, multiplique e inspire outras pessoas a nos ajudar nessa ação que transformará vidas. Como vocês viram, o que tem em Madagascar é muito pouco. E não somente essa escolinha, são outras escolas também, que muitas vezes as crianças, elas não possuem nem sequer um papel ou um caderno para escrever, elas escrevem com o dedinho na terra ou na areia. Para vocês colaborarem, vocês poderão colaborar a partir de 5 euros, que seria, vocês estariam participando do sorteio. E o nosso endereço é muito fácil. Nós temos o nosso PayPal, com o nome de Lena Hempel, @gmix.de, e simplesmente entrar no PayPal. Nós pedimos, por favor, que vocês coloquem a referência Rifa Escolinha Madagascar, e caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, vocês poderão se dirigir a esses 2 telefones, que é a Nilda ou a Lena, para qualquer informação. E nós pedimos também, para aqueles que não estão acostumados a mexer com o PayPal, existem 2 opções o PayPal dá. Uma que ele pergunta,
para família, para onde será enviado o montante, vocês coloquem, por favor, para família ou amigos, porque a segunda opção, o PayPal cobra uma taxa e nós acabamos perdendo, então, na doação. Qualquer pergunta, por favor, vocês podem perguntar também no final do nosso evento. E nós aqui, o Evangelho Sem Fronteiras, como também o Keter der Liebe, ou a Corrente de Amor, desejamos a todos um Feliz Natal, com muita, muita paz, alegria, muita esperança e principalmente muita saúde para o ano de 2022. Muito obrigado, Lena. Uma boa noite a todos aqueles que estão conosco, hoje conectados. É uma alegria sempre para o meu coração poder participar do Evangelho Sem Fronteiras. Esse movimento que busca unir os nossos corações, além das barreiras da religião, falando a mesma linguagem, a linguagem do amor. Estamos já vinculados à Fraternidade Sem Fronteiras, já há 9 anos, quando realizamos este trabalho com as caravanas da educação, visitando especialmente Moçambique. Mas a realidade da África, como muitos de nós conhecemos, seja por reportagens, seja através da visita em loco, é a realidade que nós precisamos transformar por meio da nossa união, do nosso trabalho, quando cada um de nós, como formiguinhas, vamos carregando um pedaço, vamos levando um pouco de nós, para juntos podermos fazer muito mais. O tema dessa noite é muito oportuno, já que esse é o último encontro do ano de 2021 do Evangelho Sem Fronteiras. Estamos contando os dias para a finalização de mais uma etapa no calendário terrestre. E a mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, nos dará um norteio para este trabalho, com o tema Recomecemos. Para nós iniciarmos as nossas reflexões, nós vamos buscar a palavra autorizada do nosso mestre incomparável, Jesus. O evangelista Mateus pôde registrar no seu evangelho, no capítulo 9, versículo 16, a seguinte frase: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão se torna maior. E um pouco mais além, o versículo nos diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estoura os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novos e ambos se conservam. Essa mensagem de Jesus, ela tem uma profunda ligação com a proposta da temática dessa noite, do recomeço. Aliás, a nossa vida é um eterno recomeço. Pois a partir do momento que nós buscamos o descanso físico, todas as noites quando nós dormimos e acordamos pela manhã, abrindo os nossos olhos, eis que estamos tendo novas oportunidades. Eis aí um recomeço. Quando o sol se deita por detrás dos montes e se levanta pela manhã, é a aurora de um novo alvorecer. É um novo dia que se inicia com novas oportunidades, com novas chances de trabalho, fortalecendo o nosso coração,
para que nós possamos seguir adiante. Mas quando Emmanuel comenta essa mensagem, que é a mensagem de número 1 do livro referido, Palavras de Vida Eterna, ele nos traz alguns apontamentos que nós gostaríamos de entretecer alguns comentários. Quando ele vai destacar essa frase de Jesus: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, ele inicia convidando-nos a algumas reflexões diárias que podem perfeitamente ter a vivência dentro deste contexto evangélico. Então ele começa dizendo: não conserve lembranças amargas. Quantas vezes a nossa jornada, meus amigos, todos nós indistintamente nos apegamos àquelas recordações, aquelas vivências que amarguraram ou que amarguram o nosso coração. Muitos de nós, no nosso dia a dia, ficamos muito presos no passado e esquecemos de viver o presente, tendo em vista o futuro. Viver o presente, o agora, é fundamental. É o mais importante. Viver o dia de hoje, aproveitando as oportunidades, buscando fortalecer o nosso coração, resolver uma problemática, nunca deixar para amanhã que pode se realizar hoje. Porque o passado, meus amigos, não pode ser alterado. Nós não conseguimos transformar aquilo que já se foi. O futuro ainda virá. Pode ser modificado a qualquer instante, inclusive a partir do agora. Portanto, o hoje é o presente que Deus nos deu. É essa ensancha que a divindade nos oferece para que nós consigamos aproveitar a fim de fortalecer o nosso coração, a fim de nos auxiliar a lidar com as experiências diárias, saindo melhores do que chegamos. Nas páginas do Antigo Testamento, há uma história muito simbólica que fala a respeito disso. Acredito que a grande maioria já ouviu falar da história da destruição de Sodoma e Gomorra, que eram duas regiões onde a população vivia de uma forma infeliz, com escolhas muito incabíveis, enveredando por vícios, por imperfeições. E então, um anjo do Senhor apareceu a uma família, a família de Ló, que era a única família que vivia naquele local, que tinha honestidade, que eram pessoas realmente coerentes, pessoas que tinham no coração obediência a Deus. Mas para poder sair de Sodoma e Gomorra, havia uma condição. Acontecesse o que acontecesse, eles escutassem o que escutassem, eles não poderiam olhar para trás. E no momento dessa fuga, em que estava Ló, sua esposa e os filhos, aquela destruição, bolas de fogo caíam do céu sobre Sodoma e Gomorra, aqueles barulhos ensurdecedores, a esposa de Ló, ela não suportou e olhou para trás. A curiosidade falou mais alto. E quando ela virou-se para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Logicamente que essa história ela é muito simbólica, mas ela fala da nossa realidade. Porque virar para trás e se transformar numa estátua de sal é estar
preso ao que aconteceu no passado. É cultivar, conservar na nossa mente essas lembranças amargas. Eu me lembro do dia 20 de dezembro de 2000, quando você me deu aquela bofetada na face. E se passaram 21 anos e nós estamos cultivando a lembrança amarga. Quantas vezes essas lembranças, essas recordações, elas remoem dentro do nosso coração e nós vivemos como se fosse hoje, como se fosse o agora, como se realmente nós estivéssemos vivenciando aquela situação neste momento. Isso é muito prejudicial para a nossa jornada, porque encharca o nosso perispírito com as vibrações negativas, envolve-nos em vibrações deletérias que nos trazem grandes dificuldades no nosso dia a dia. Outras vezes, na nossa jornada, principalmente no final de ano como esse, em que sempre fazemos um balanço da nossa vida, e é tão bom que façamos, é sempre bom, no final do ano, nós fazermos uma contabilidade para poder analisar aquilo que nós realmente realizamos de bom, aquilo que nós poderíamos ter modificado, que nós poderíamos ter feito e não fizemos, e fortalecendo para melhorar. Mas nessa análise, às vezes nós vemos os sonhos desfeitos. Quantos sonhos nós tivemos neste ano de 2021 que não puderam ser realizados? Os sonhos são essas aspirações que nós possuímos em relação a uma pessoa, em relação a uma situação, a um acontecimento, a uma conquista. E muitas vezes, quando nós sonhamos, quando nós idealizamos, às vezes não concretiza-se. Às vezes aquele sonho é desfeito. E é preciso nós tomarmos bastante cuidado com os nossos sonhos. Sonhar é muito positivo. Sonhar faz com que nós movimentemos os nossos ideais, faz com que nós trabalhemos os recursos dentro do nosso coração. Os nossos amigos reunidos nesse projeto tão bonito da Fraternidade Sem Fronteiras, aí na Alemanha, estão sonhando com esse trabalho da construção de uma nova escolinha para Madagascar. Esse é um sonho idealizado que pode ser concretizado a partir do momento em que nós nos unimos. E tomara que ele se realize. Há sonhos que não se realizam, mas nem por isso nós ficaremos frustrados. Muito antes, pelo contrário, nós vamos analisar por que aquele sonho não foi concretizado, por que aquela situação não aconteceu do jeito que nós desejávamos. Porque, às vezes, o nosso sonho, ele se torna um pesadelo. Às vezes, nós caímos na ilusão, queremos viver um mundo de fantasia. Então, sonhar é positivo, mas que essas propostas, esses sonhos, eles sejam realizáveis. Eu tenho o sonho de ajuntar 2 milhões de euros. Ora, para mim, não sei para os nossos queridos amigos que nos acompanham, isso é impossível nessa existência. Por mais que trabalhemos, por mais que nos esforcemos, nós não teremos condições de ajuntar nessa existência 2 milhões de euros. Então, sonhar, cultivar essa ideia é o quê? Trazer frustração, trazer dificuldade, trazer problemas no dia a dia. Por quê? Porque estamos idealizando algo muito difícil de realizar.
Então, as propostas nossas, elas precisam ser propostas pautáveis, palpáveis. Nós queremos construir uma escolinha em Madagascar. Talvez esse sonho para uma pessoa seja muito difícil de ser concretizado, porque requer muitos recursos financeiros. Mas para a soma de muitos corações que também idealizam, que também sonham, que também desejam, nós podemos realizar muito mais. Então, diante do sonho desfeito, é preciso que nós tenhamos uma visão diferenciada, buscando outros caminhos, seja para realizar o sonho, ou seja para transformá-lo, modificá-lo, que às vezes o sonho ele pode ser alterado. Se nós não conseguimos realizá-lo de uma forma, podemos realizar de outro. Suportaste a deserção dos que mais amas. Quantas vezes nós não somos correspondidos dentro dos nossos sentimentos? Não apenas dentro do contexto familiar, nas nossas relações com amigos, com pessoas que nós convivemos no dia a dia, até nas nossas instituições religiosas. Às vezes, meus amigos, nós vamos juntando dentro do nosso coração essa vivência negativa de ficar esperando que o outro sempre nos retribua, nos ofereça o sentimento que nós gostaríamos de receber. Na verdade, o amor, o sentimento para com as pessoas precisa ser incondicional. Jamais esperar recompensa. Bom seria se as pessoas que nós amamos nos amassem também, retribuíssem, fossem gratos pelos sentimentos despertados dentro do nosso coração. Mas se o outro não retribui, se o outro não reconhece ou não deseja, nós vamos respeitar, seguir o nosso caminho. É claro que às vezes dói, às vezes machuca, mas nós não podemos nos revoltar, cobrar do outro que ele ainda não tem condições de nos oferecer. Aliás, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, o Espírito de Verdade vai nos dizer sobre a ingratidão dos filhos. Quantos pais e mães sofrem quando os filhos já adultos não sabem reconhecer o desvelado amor que eles tiveram para com os sedentos. Cuidado, até as questões financeiras, o auxílio, toda a ajuda durante a larga trajetória. O dever do filho é retribuir aos pais, na época da velhice, o amor que receberam. Mas se o filho é ingrato, se o filho virou as costas, se o filho não soube reconhecer, o problema é dele, porque naturalmente responderá perante a sua própria consciência aquilo que está deixando de fazer com aqueles que lhe deram o dom da vida. Então, assim também se dá nas nossas relações. Às vezes nós ficamos esperando muito dos nossos amigos. Às vezes nós ajudamos alguém durante um largo período de tempo. Depois, um dia à frente, somos nós que estamos precisando. E vamos pedir àquele que um dia nós ajudamos, que agora está em condições de ajudar, que a pessoa não quer auxiliar. A pessoa realmente não pode nos ajudar. E nós então dizemos, mas eu te ajudei durante 5 anos. Sempre que você precisou, eu te estendi a mão. Agora que eu estou precisando, você vira as costas para mim. Então não era uma ajuda, era uma troca, era uma recompensa. Então o amor é este sentimento que se doa e não aguarda de forma alguma qualquer tipo de repreensão.
fracassaste no empreendimento? Quantos de nós, neste ano de 2021, já há 2 anos estamos vivenciando, ou vai completar 2 anos, esses momentos difíceis da Terra, da pandemia? Quantos fracassos, quantos empreendimentos as portas se fecharam, quantos recursos financeiros despendidos, quantas falências, quantas dificuldades no orçamento financeiro. Todos nós, de alguma forma, sofremos nessa pandemia. Mas o fracasso, ele precisa ser compreendido, porque às vezes nós confundimos duas palavrinhas que parecem sinônimas, mas na verdade não são: fracasso e desânimo, ou fracasso e insucesso, melhor dizendo, fracasso e insucesso, porque o desânimo vem acoplado com essas vivências. E por que elas parecem sinônimas, mas na verdade não são? Porque o insucesso, ele é natural. Todos nós temos insucessos na nossa jornada. Mas o fracasso é uma decisão. O fracasso é nós abandonarmos aquilo que nós estamos fazendo. O fracasso é desistir de lutar. Então, nessa pandemia, nós dissemos, muitos tiveram fracassos, porque desistiram, porque não resistiram, que não desejaram lutar. Alguns tentaram, alguns fizeram de tudo, e mesmo assim não conseguiram. Mas, pelo menos, tiveram a coragem de poder lutar, perseverar. E quando o insucesso chega, nós precisamos encará-lo de uma forma natural. Mas quando o fracasso bate à nossa porta, o desânimo, ele acopla o nosso coração. Nós queremos ficar estagnados, não queremos prosseguir, não queremos seguir adiante. Quantos de nós ficamos parados o tempo, sem saber o que fazer? Padeceste desilusão. Quantas desilusões, meus amigos. Quantas experiências na nossa jornada em que nós ficamos desiludidos com pessoas, com fatos, com situações que nós vivenciamos. E é preciso nós despertarmos a coragem dentro do nosso coração para o soerguimento. Outras vezes, colhemos abandono. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, sentimos que a vida, que as pessoas estão virando as costas para nós. Na Europa, os amigos que se encontram conosco, longe dos familiares, distantes daqueles que amam, outros constituíram suas famílias, têm os seus filhos, têm as suas experiências dentro do lar, mas contra os outros estão distantes, seus familiares amados, seja aqui no Brasil, seja em outros lugares, experimentando, às vezes, essa solidão. E Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo, ela teve a oportunidade de poder escrever, dizendo que só é solitário quem não é solidário. Quando nós despertamos a solidariedade dentro do nosso coração, quando nós enxergamos as possibilidades de trabalho, quando nós reconhecemos a dor do nosso irmão e de alguma forma queremos estender a mão, nós preenchemos o nosso vazio, preenchemos a nossa alma, nós desejamos de todas as formas movimentar os recursos para poder sair daquela situação difícil, porque reconhecemos que existem pessoas que estão em condições mais difíceis que a nossa.
Então, às vezes, nós supervalorizamos, nós potencializamos a nossa dor e esquecemos de tantos e tantos que também sofrem, que também estão em condições difíceis, onde nós precisamos nos unir para poder auxiliar. Mas Emmanuel nos diz que, embora todas essas situações, as lembranças amargas conservadas, o sonho desfeito, a resposta de fel, a deserção daqueles que mais amamos, ou o fracasso, ou a colheita de abandono, a desilusão, é preciso recomeçar sempre na bênção da lei de Deus. Lavoisier, ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A natureza, meus amigos, nos oferece o exemplo da renovação. Se nós observarmos a natureza ao nosso derredor, nós ficaremos estagnados, ou melhor, ficaremos extasiados com as maravilhas, com as belezas que a natureza nos oferece, buscando recomeçar, reiniciar sempre, para atingir os seus objetivos, para poder alcançar realmente o seu fanal, chegar ao cume, realizando aquilo que precisam fazer. Quando nós pegamos, por exemplo, uma semente e plantamos debaixo da terra, ela se entumece, ela morre debaixo da terra para poder crescer, se desenvolver, transformar em uma bela árvore, gerando flores e, se for uma árvore frutífera, mais tarde frutos. A água, o movimento da água no nosso planeta é algo tão extraordinário, porque a água, ela está nos nossos rios, mares, oceanos, lagos, e com o calor do dia, do sol, mesmo que às vezes ele não apareça, essa água, ela evapora, ela se condensa nas nuvens, até que resfria e cai em forma de chuva. E essa chuva, quando cai, ela cai sobre o solo, tornando fértil, a bênção do recomeço. Essa água entranha sobre e debaixo da terra, formando os lençóis freáticos. Esses canais de água que percorrem debaixo dos nossos pés, sem que nós saibamos, que vão formar as nascentes nas grandes montanhas, com água abundante que chega até o nosso lar, nos servindo para o nosso dia a dia. Ah, meus amigos, especialmente na Europa, as estações do ano estão definidas. Agora que o inverno chegou, quando nós saímos, e sempre isso nos maravilhou muito na Europa, saímos pelas ruas da cidade no inverno, alguns lugares nevando, nós vemos aqueles galhos ressequidos. As árvores parecem que estão mortas, mas a vida ali está contida. Porque quando chega a primavera, aquela mesma árvore que estava ressequida, ela se enche de flores, ela encanta, ela perfuma, ela traz beleza à nossa visão física. Há uma canção evangélica que relembra, inclusive, o livro de Lamentações do Antigo Testamento, que diz o seguinte, não vou me atrever a cantar, mas diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, porque a cada manhã as misericórdias, elas se renovam. O salmista Davi, também nas páginas do Novo Testamento, ele afirma que
todos os dias eu me levantarei e adorarei o nome do Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez. O recomeço de cada dia é realmente algo extraordinário. Quando o sol se levanta, aplacando a escuridão da noite, denota o início de um novo dia. Joana de Ângeles, também pelas mãos de Divaldo, ela diz que depois da noite escura, sempre vem a luz de um novo alvorecer, a luz de um novo dia. Então é preciso nós valorizarmos, é preciso nós percebermos a grandiosidade da divindade a nos facultar, a nos dar sempre oportunidades. Porque de janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. São as oportunidades que batem à nossa porta, que ora nós aproveitamos, ora nós viramos as costas. Uma oportunidade perdida, ela não retorna jamais. Todas as vezes que nós nos afastamos de uma lei divina, todas as vezes que nós rejeitamos um trabalho, uma tarefa que chega às nossas mãos, é uma oportunidade perdida. Podemos depois abraçar aquela tarefa. Nós podemos depois realizar aquilo que nos foi solicitado, mas aquele momento, ele se perdeu. Ele não volta jamais. E nós daremos conta de tudo aquilo que fizemos e de tudo aquilo que deixamos de fazer. O Espírito de Verdade, em O Livro dos Espíritos, vai nos dizer que não fazer o mal é excelente, mas deixar de fazer o bem é o mal. Então, é preciso que nós façamos o bem, que o bem se instale dentro do nosso coração. E uma maneira de fazer o bem é nós aproveitarmos essas oportunidades, como essa que nos foi oferecida nessa noite, para podermos estender a mão e doarmos 5 euros para a construção dessa escolinha em Madagascar. Meus amigos, 5 euros, o que isso representa na nossa vida? 5 euros, pelo menos das vezes que nós tivemos a Europa, não paga uma refeição. 5 euros, às vezes, é uma ida de metrô à cidade. Então, é preciso que nós reflitamos sobre isso. Os valores que nós possuímos e o quanto nós podemos realizar um pouco, um trabalho de formiguinha, mas juntando somos muito mais. Aliás, Bezerra de Menezes, ele disse isso, certa ocasião, em uma mensagem psicofônica da Federação Espírita Brasileira, por Divaldo Franco, que um feixe de vara, ele se quebra com muita facilidade, mas quando se juntam muitos feixes, não se quebra, porque se fortalece. E o movimento da Fraternidade Sem Fronteiras é esse movimento de fortalecimento, onde nós vamos cada vez mais nos unindo para um trabalho de amor, para um trabalho de reconhecimento, que podemos fazer a diferença no mundo. Então, tudo ao nosso derredor é como se quisesse nos dizer: se quiseres, podes recomeçar. E esse recomeço é um trabalho íntimo de renovação, de transformação, de querer realmente sair daquela condição, às vezes de estagnação, ou de inércia, ou de desânimo,
para deixar brotar dentro da alma a alegria, o bom ânimo, a vontade de realmente viver. E para isso, meus amigos, para essa renovação, esse recomeço, Emmanuel, ele nos traz alguns apontamentos muito interessantes, que ele diz assim: desvencilhar do inútil, aquilo que não nos serve, aquilo que realmente não nos edifica, vamos deixar de lado. Vamos renovar, vamos descartar. Não vamos absorver isso na nossa vida, trazendo lembranças amargas, como disse a mensagem, cultivando esses traumas que não nos fazem bem, buscar desvencilhar de tudo aquilo que é negativo, não deixando que a culpa, a mágoa, o ressentimento invada o nosso coração. Mudar, meus amigos, a nossa consciência diante das experiências da vida. Esquecer dos enganos que às vezes nos assaltam ou nos assaltaram. Não deixar de maneira alguma que no nosso dia a dia nós mantenhamos esses pensamentos negativos, deixando o erro, deixando o vício tomar conta da nossa vida, mas fazer com que as qualidades e virtudes possam brotar na intimidade do nosso coração. Nós somos um veio de diamantes. É preciso nós explorarmos para poder descobrir aquilo que trazemos dentro de nós. Escolher, meus amigos, o que realmente é bom para a nossa vida. Como um dia Sócrates ensinou a um dos seus discípulos. O discípulo entusiasmado aproximou-se do mestre e disse: mestre, mestre, tenho que lhe contar algo que descobri a respeito de um dos teus seguidores. Sócrates, muito ponderado, olhou nos olhos do seu discípulo e lhe perguntou: mas você já passou essa informação que quer me passar para o crivo das 3 peneiras? Arregalou os olhos o seu discípulo e disse: mas mestre, o que é isso? 3 peneiras? O que você vai me contar é bom? Ah, é claro que não. O que eu vou te contar é algo terrível. O que você vai me contar é útil? Útil? Ah, mestre, acho que não é útil para ninguém. O que você vai me contar é verdadeiro? Verdadeiro? Não, alguém me contou, nem sei se aconteceu realmente, mas eu preciso lhe contar. Então Sócrates disse para ele: se não é bom, se não é útil e nem verdadeiro, eu não quero saber. Então deixar de repassar informações equivocadas, deixar de transmitir aquilo que não temos certeza, retirarmos as experiências do lado positivo, e isso nos fará engrandecer. É um recomeço. Nós estamos recomeçando uma nova história. Um novo ano se aproxima, outro termina, e é preciso que nós consigamos realmente retirar aquilo que nós pudemos aprender com as experiências difíceis, nos fortalecendo para nos manter de pé e seguir adiante. A mensagem, ela termina dizendo: recomecemos, pois qualquer esforço com firmeza, ele nos auxilia, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então não percamos as oportunidades. Tenhamos a nossa jornada boa vontade, tenhamos determinação. Não voltemos atrás numa decisão positiva já tomada, reconhecendo que o tempo não volta jamais. Então é preciso que nós estejamos sempre vigilantes, atentos, para não nos deixar envolver
por essas situações menos felizes, a fim de conseguirmos, assim, brilhar a nossa luz, transformá-la, escolher realmente caminhos que nos levarão à plenitude. Para nós finalizarmos o nosso encontro, nós gostaríamos de contar apenas uma pequenina história que fala um pouco acerca do recomeço, dessa necessidade de nós fazermos escolhas, fazermos os nossos direcionamentos. É uma história relativamente conhecida, e se os nossos queridos amigos já tiverem escutado, eu peço perdão, mas que nós possamos juntos viajar com ela. É a história de uma menina que tinha em torno dos seus 6, 7 anos de idade, que se chamava Ruth, e ficou mais tarde conhecida como Ruth Stout. Ela tornou-se uma escritora norte-americana que escreveu a sua autobiografia. E ela contou essa história real para que nós pudéssemos compreender um pouco mais acerca desse recomeço que nós podemos fazer para reiniciar. Ela narra que, quando criança, sempre ia passar as férias na casa do seu avô, que morava numa bela mansão em Los Angeles. Ela e os seus irmãos, que eram maiores do que ela, iam para a casa do avô e sempre levavam um cachorrinho de estimação, um Chihuahua. E numa daquelas manhãs, quando Ruth acordou, ela desceu as escadarias da mansão. E ao chegar na imensa sala de vidro, contornada por janelas imensas, ela viu de um lado daquela sala de vidro que os irmãos estavam do lado de fora, dois, abraçados, chorando. E ela correu à janela, debruçou-se e olhou, e viu assustada o cãozinho de estimação da família, morto aos pés dos dois irmãos. Ela começou a chorar também. Ruth, que não havia visto, era que seu avô encontrava-se ali assentado naquela sala, e ele levantou-se, veio ao encontro dela, colocou as mãos pesadas sobre o seu ombro. Ela levantou os olhinhos marejados de lágrimas e ele perguntou: está chorando, Ruth? Estou, vovô. E por quê? Ah, porque os meus irmãozinhos estão tristes. E eu estou triste também. O avô então pegou nas mãos de Ruth, atravessou a imensa sala, levou-a para o outro lado da sala, onde havia uma imensa janela de vidro aberta, mostrou do lado de fora uma roseira apontando e disse-lhe: lembra, Ruth, nas férias passadas, você me ajudou a plantar aquela roseira. Veja que bela rosa deu. Ruth enxugou os olhinhos de lágrimas, soltou da mão do avô e correu para o lado de fora da mansão, onde estava a roseira. Aspirou o perfume. O avô foi do lado de fora, pegou nas mãos da criança, trouxe-a para dentro e lhe disse, ajoelhando no centro da sala, para ficar na altura da criança, ficou na mesma altura, e olhando nos olhos dela, disse: Ruth, na nossa vida sempre há duas janelas, a janela da tristeza e a janela da alegria. Nós podemos escolher em qual janela queremos debruçar. Quando estivermos na janela da tristeza, é preciso saber que atrás de nós existem muitas janelas abertas de alegria. Basta sair da tristeza para ir à alegria. Mas quando estivermos na janela da alegria, é preciso saber que atrás de nós existem muitas pessoas na janela da tristeza. Então nós precisamos sair da janela da alegria para buscarmos aqueles que estão tristes, para serem felizes também. E você? E você que está hoje conosco neste encontro virtual, em qual janela está debruçado? Esperamos que esteja na janela da alegria,
contemplando as belezas do universo, contemplando a alegria de viver, contemplando a gratidão por Deus ter nos concedido mais um dia, por este ano que termina e o outro que inicia. Esperamos que realmente a alegria tenha invadido o nosso coração nesta noite de reflexões em torno do recomeçar. E para nós finalizarmos, voltando a palavra para a nossa querida Helena, para que possa dar continuidade ao nosso encontro, nós gostaríamos de trazer uma mensagem de Natal aos corações amigos que aqui estão presentes, que servirá também como uma prece de encerramento da nossa participação, uma mensagem que nós psicografamos para este Natal, intitulado Carta a Jesus. Rabone, que quer dizer mestre, perdoe-me a audácia de dirigir a ti essas singelas palavras que vêm de dentro da minha alma. Nessa carta simples, gostaria de expressar o que verdadeiramente sinto nestes dias que se aproximam das comemorações simbólicas do seu natalício aqui na Terra. A humanidade ainda estertora em dores. O homem traz dentro de si um grande vazio existencial. Passados 21 séculos de sua vinda ao orbe terrestre, ainda temos uma colheita muito parca de paz. Ó Senhor, vem ter conosco, rebrilha com a tua misericórdia e estende os teus compassivos braços sobre nós, ofertando-nos bom ânimo, coragem, discernimento para as nossas melhores escolhas. Já podemos sentir a leve aragem que os dias de dezembro fazem aconchegar o nosso coração. A terra é envolvida pelo teu manto de amor. Mas até quando, Senhor? Ainda estaremos distantes de ti? Nosso coração chora, nossas mãos e pés estão em feridas, nossa boca ainda amarga, nossos ouvidos ainda se abrem aos palavrórios. Ainda temos tanto a caminhar. No entanto, teu cajado e tua vara têm nos conduzido com maestria, trazendo-nos dia a dia de volta ao rebanho do amor. Sinto-me envergonhado diante de ti. Teu amor incondicional, tua paciência para conosco, tua misericórdia sem fim. Desejamos, mestre querido, abrir o nosso coração para deixar-te entrar dentro dele. Esperamos que consigamos neste Natal sentir verdadeiramente a tua presença em nossos meios, envolvendo-nos em sentimentos augustos e inigualáveis. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Recebe neste dia tão especial as nossas singelas palavras como uma maneira de expressar o quanto somos gratos por tua presença, tua bondade e teu amor em nossas vidas. Que tenhamos todos um Natal feliz. Que muito mais do que a mesa farta, a casa engalanada de luzes e ornada com o brilho do mundo, os presentes caros ou a família reunida, que a tua presença se faça em nossos meios. Recebe, Senhor, essa missiva, essa carta com carinho, pois ela vem dos recônditos da minha alma. Gratidão sempre. Friedschein. Que tenhamos todos um feliz Natal, um Natal feliz e um ano novo de muitas realizações. Gratidão sempre, amigos, pelo carinho de todos vocês. Uma boa noite para todos nós